Com o Python nós podemos conectar-nos com bases de dados, com diferentes sistemas de bases de dados, nomeadamente MySQL, Postgres, MongoDB, etc. Neste exemplo eu vou mostrar aqui como conectarmos com o MySQL. Para a ligação a uma base de dados MySQL, nós vamos necessitar de um módulo para executar essa ligação. No caso do Python necessita do driver MySQL e vamos usar o pip para adicionar esse módulo ao nosso sistema. Se nós usarmos aqui o pip list, nós vamos ter a ocasião de verificar que neste momento só temos apenas o pip e o setup tools, não temos nenhum módulo para MySQL. Então vamos fazer aqui um clear e vou fazer simplesmente o seguinte: pip install MySQL-connector. O sistema vai então à internet buscar diretamente o package que vai ser necessário para podermos então estabelecer a ligação com o nosso servidor de MySQL. Como podem observar, neste momento foi feita a instalação com sucesso, o que quer dizer que se eu fizer pip list novamente, já vamos ter aqui a listagem a indicar que temos o MySQL Connector instalado no nosso sistema. Bom, posto isto, convém referir o seguinte: no caso concreto do MySQL, que é tradicionalmente o sistema mais utilizado eventualmente na web, nós vamos criar aqui este exemplo num cenário local. Para isso vocês necessitam de ter ou o XAMPP, o AMP ou, no meu caso concreto, eu vou utilizar o Laravel. O que é que cada um desses sistemas permite fazer? Permite criar um ambiente de servidor web localmente no nosso sistema. Então, quando nós fazemos aqui um Start All, nós vamos ter um serviço da Apache ou de Nginx, por exemplo, e vamos ter o MySQL a funcionar. Significa que a partir deste momento eu tenho então um servidor de MySQL disponível. Obviamente, como eu estou a mostrar aqui na minha máquina local, eu tenho já um conjunto de algumas bases de dados MySQL. Bom, para ter acesso à estrutura de todo o meu servidor de MySQL, eu costumo utilizar o ADSQL. E o ADSQL é uma aplicação gratuita que vocês podem descargar a partir da internet e instalar até em versão portable, mas podem utilizar o PHPMyAdmin, versão local, etc., para vocês verem quais são as bases de dados que vocês têm no vosso computador. Ora, neste caso concreto eu coloquei aqui um filtro para Python, porque eu quero apenas fazer aqui uma listagem da base de dados que se chama Python, ok? Eu tenho aqui outras bases de dados que eu não quero obviamente mostrar por razões mais ou menos de segurança, ok? Então o que nós temos aqui é então o nosso localhost, temos a nossa conexão ligada à base de dados, ou ao sistema de gestão de base de dados MySQL, e no localhost eu vou ter aqui uma listagem das minhas bases de dados. Neste caso, como eu coloquei aquele filtro Python, significa que só as bases de dados que contenham a palavra Python vão ser listadas. Então eu vou-vos mostrar aqui como é que nós fazemos para criar uma base de dados no nosso sistema. Ou, em primeiro lugar, inclusive, como é que nós podemos fazer para nos conectarmos com a nossa aplicação a um sistema de base de dados MySQL. Então vamos fazer aqui o import mysql.connector. Ok? E esta é a importação que nós temos que fazer para podermos tirar partido da utilização do MySQL. Fazer tudo aquilo que se chama o CRUD, Create, Read, Update e Delete. Se eu agora fizer aqui um Python script.py e executar, não vamos ter nenhum erro, significa que a importação está a ser feita corretamente. Ora, o que acontece é o seguinte: se eu me quiser ligar ao meu servidor, que ainda não tem nenhuma base de dados chamada Python, eu vou ter que criar uma conexão, ok? E vou-lhe chamar aqui con. Vocês podem dar o nome que quiserem. Aqui é a minha ligação. Podemos até colocar aqui ligação, para ser mais fácil. A ligação vai ser igual a mysql.connector.connect. E como argumentos nós vamos necessitar de passar várias informações. Neste caso, fundamentalmente 3. Qual é o host, que vai ser neste caso o localhost. Depois vamos ter que definir aqui qual é o user, que tem permissões para aceder ao nosso sistema. No meu caso vai ser o root, que é aquele que é criado por defeito. E finalmente vamos ter que dizer qual é a password deste user. Eu vou colocar aqui passwd, que é o valor que vocês têm que colocar também, e neste caso eu não tenho password para o meu root, vai ser vazia. Quando eu executo aqui esta instrução, isto é, atribuo a ligação, esta instrução, esta função que aqui está, é automaticamente estabelecida a ligação com o meu servidor de MySQL. Eu posso inclusive fazer o seguinte, print ligação,
e verificar o que é que vai ser este objeto no momento em que eu chegar aqui ao print. Então eu vou aqui executar e reparem, aparece-me esta informação, MySQL Connector, etc, etc. Quando aparece esta informação, não é um erro. Significa que o nosso objeto é exatamente aquilo que nós pretendemos ser. Isto é, ele existe. Porque reparem, se eu agora desligar o meu servidor, fazer aqui um stop, e o meu servidor de MySQL neste momento não está a funcionar, se eu tentar novamente executar aqui a ligação, o que vai acontecer é que vamos ter aqui um grande erro. Ok? Então nós não queremos ter este erro. Vamos aqui novamente estabelecer a ligação. Ok, muito bem. De seguida, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos criar a nossa base de dados. Então, para criar a nossa base de dados, nós vamos ter que criar aquilo que se designa por um MySQL Cursor. Ok? E é tudo muito simples. O que nós vamos fazer é definir aqui o cursor. Ok? É igual a ligação.cursor. Com este cursor nós vamos ter acesso então ao mecanismo ou à função que nos permite fazer execução de instruções de SQL através da seguinte expressão, cursor.execute, e depois vamos escrever aqui dentro qual é a operação. Reparem que também temos a possibilidade de definir parâmetros, já lá chegaremos quando formos adicionar elementos ao nosso sistema. Então o que eu vou executar aqui dentro é a instrução que me irá permitir criar a base de dados que eu quero. Então eu vou usar a expressão create database e vou-lhe chamar Python. Okay? Tradicionalmente eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de colocar aqui este texto do SQL em maiúsculas. Aqui temos o nome da nossa base de dados. Vamos aqui executar o nosso script, não antes sem irmos verificar aqui que de facto nós não temos ainda nenhuma base de dados criada. Então se eu agora executar o meu script, ok, não tive nenhum erro, e agora reparem, se eu chegar aqui e refrescar novamente, eu tenho a minha base de dados criada. No entanto, a minha base de dados ainda não tem nenhuma tabela. Reparem, no entanto, no seguinte, se eu deixar ficar aqui este código e tentar novamente executar aqui a criação da minha base de dados, obviamente que eu vou ter aqui um erro, porque ele vai me dizer que a database already exists, ok? Ela já existe. Então nós podemos fazer coisas tão simples quanto isto. Reparem, eu vou aqui, obviamente, agora comentar este código e posso pedir ao cursor que faça a execução da seguinte instrução de SQL, show databases. Claro que neste caso ele vai-me apresentar as bases de dados todas que eu tenho no meu sistema. Não tem qualquer problema, eu não tenho assim grandes coisas a esconder. Então vamos fazer o seguinte, for db in cursor. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma iteração por todas as bases de dados que resultarem aqui desta execução. Eu vou fazer um print db. Okay? Então se eu agora executar aqui o meu script, o que nós vamos ter aqui então é a listagem de todas as bases de dados, incluindo também a nossa base de dados de Python. Okay? Então vamos aqui fazer um clear, vamos comentar tudo isto que aqui está e vamos passar para a fase seguinte, que é criar a nossa primeira tabela. Vamos criar uma tabela extraordinariamente simples, apenas com 3 campos. Um ID, um nome e um telefone. Okay? Então vamos colocar aqui cursor.execute e vamos colocar aqui então a criação, create table. Vamos colocar, por exemplo, clientes, ok? E vamos definir quais são os campos que nós queremos que esta tabela tenha, ou tenha neste caso. Vai ter um ID, que vai ser inteiro, vai ser de auto increment e vai ser primary key. Depois vamos ter o nome, vai ser do tipo varchar, com 50 caracteres no máximo, e finalmente o telefone, que também vai ser do tipo varchar, com 20 caracteres no máximo. Bom, temos aqui então a estrutura da nossa tabela prontinha a ser criada, no entanto há aqui um pormenor. É que nós definimos aqui apenas os parâmetros para nos conectarmos com o nosso servidor MySQL em termos gerais. Se eu quiser conectar-me especificamente com uma base de dados, que neste caso já existe desde a última execução do script, nós vamos ter que acrescentar aqui qual é a base de dados. Então database vai ser igual a Python, okay? Que é esta base de dados que nós temos aqui e à qual nós nos queremos conectar. Okay? Neste caso, esta base de dados continua a estar vazia. Vamos verificar aqui se com esta execução, se não tivermos nenhum erro aqui na nossa implementação de SQL, se nós vamos ter então a criação daquela tabela. Ok, aparentemente não houve nenhum erro, mas vamos aqui verificar se de facto
temos aqui a nossa tabela, ok? E vamos olhar aqui, temos a tabela de clientes, podemos inclusive ver a sua estrutura. Cá está então uma estrutura com 3 colunas, o ID, o nome e o telefone, com o ID sendo uma chave de auto-incremento, uma chave primária, depois um varchar de 50 e um varchar de 20. Portanto, tudo muito bem e tudo preparado para o próximo passo, que é inserir dados, porque nós não temos aqui nenhum valor inserido. Nós vamos então inserir valores na nossa base de dados. Vamos começar por inserir apenas uma única linha e vamos utilizar uma query parametrizada. O que é que isto significa? O Python, e através deste módulo específico do MySQL Connector, já nos permite fazer queries parametrizadas. E isso permite evitar aquilo que se chama vulgarmente por SQL Injection. Então vamos aqui fazer o seguinte, eu tenho toda a estrutura que está aqui para trás já escrita, ok? Aquela que vocês já viram durante este módulo, o import, temos aqui a ligação à nossa base de dados e temos criado o cursor. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte, eu vou criar no meu cursor a instrução que permite fazer o insert, isto é, inserir um novo cliente dentro da nossa base de dados. Mas nós podemos fazê-lo então com as tais queries parametrizadas. Então para isso eu vou colocar aqui primeiro um params, que vai ser igual a uma coleção. E esta coleção vai conter os valores que eu quero inserir. Bom, como nós temos aqui uma tabela que é de auto-incremento, o primeiro valor vai ser automaticamente gerido pelo MySQL. Eu vou precisar definir apenas 2 valores, o nome e o telefone. Então vamos aqui definir o nome, vamos colocar aqui João, e o telefone, vamos colocar aqui também uma string com este aspecto, ok? Vamos colocar aqui assim vários valores. Bom, posto isto, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, eu não sei agora o que é que eu fiz aqui, ok? Parece estar resolvido. Bom, mas dizia eu então que nós temos aqui os parâmetros e vamos ter aqui a nossa instrução de SQL. Vamos separar tudo isto. A nossa instrução de SQL vai ser a seguinte. Insert into clientes, que é o nome da nossa tabela, values, e uma vez que nós temos um campo de auto-incremento, nós vamos colocar aqui o 0 para ele ser acionado, ok? A seguir nós vamos querer que seja colocado este parâmetro primeiro que aqui está. E neste caso concreto nós vamos usar a expressão neste caso o sinal de percentagem e um S, ok? E a seguir outro sinal de percentagem e outro S. Vamos fechar aqui. Então o que é que vai acontecer na prática? Quando eu executar a minha instrução de SQL, este valor vai ser substituído pelo primeiro que aparece aqui na coleção e o segundo pelo segundo que aparece ali e sucessivamente. Portanto, a coleção vai nos dar todas as informações para nós podermos colocar ali, em vez de estarmos a fazer aqui concatenações que poderiam ser bastante perigosas. Porquê? Porque alguém a preencher um formulário poderia inserir código malicioso de SQL no meio dessa concatenação. Assim, desta forma, nós temos o nosso código protegido. Bom, o que eu vou fazer agora é isto. Vou colocar cursor.execute. E reparem que o execute tem aqui na sua assinatura a operation, que é obrigatória, que é a nossa instrução de SQL. E depois tem os params, que por defeito são igual a none, isto é, não tem parâmetros. Mas se nós definirmos parâmetros, os parâmetros vão ser usados nesta nossa query, ok? Então vamos colocar aqui o nosso SQL e a seguir vamos dizer que queremos usar aqueles parâmetros, ok? Portanto, temos aqui a definição dos parâmetros, temos aqui a definição da nossa instrução da SQL e temos aqui o nosso cursor execute. A única circunstância que aqui falta definir é que nós temos que dizer à nossa ligação que é para fazer um commit. O que é que significa o commit? Que é para executar tudo isto que está a ser aqui preparado antecipadamente. Então eu vou colocar aqui ligação, ponto, commit. Okay? E aqui o commit, como vocês podem observar, ele diz commit current transaction, isto é, faz a submissão da transação atual, ok? E, portanto, é isto que nós necessitamos para que seja inserido este valor dentro da nossa tabela. Se tudo estiver escrito corretamente, vamos ter então um valor inserido. Vamos aqui olhar para a nossa tabela de clientes, que neste momento não tem dados nenhuns, ok? Temos aqui a refrescar, temos tudo vazio. Se eu agora regressar aqui ao meu código e executar o script de Python, ok? Parece que aparentemente nada aconteceu. Vamos verificar aqui na nossa base de dados, vamos aqui refrescar e cá está então o primeiro valor inserido. Se eu quiser obviamente inserir mais valores, vou colocar aqui Ana, vamos colocar aqui um valor diferente, ok? Se eu agora voltar a executar, ok? Foi aqui executado então o nosso código, vamos aqui refrescar e reparem que temos então Ana acrescentada ali com sucesso.
Vamos imaginar, por exemplo, um cenário em que nós queremos adicionar vários elementos e não apenas um. Ora, nós podemos fazer isso tirando partido das coleções e com um pouco mais código do que aquele que é necessário, ok? Porque nós vamos necessitar, obviamente, de definir os itens que queremos acrescentar, mas depois tudo o resto fica exatamente igual, ok? Vamos aqui ver um exemplo prático. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou definir aqui uma coleção que, por sua vez, vai lá ter dentro, então, vários valores. Eu vou utilizar aqui, obviamente, os mesmos pares que aqui tenho. Então, vamos colocar aqui Carlos e vamos definir aqui um valor aleatório desta forma. Vamos colocar aqui uma vírgula e a seguir nós vamos colocar aqui, apenas para exemplo, vários elementos. Vamos colocar aqui o Rui, vamos colocar aqui a Catarina, vamos colocar aqui a Sandra, vamos colocar aqui o André e o António. Okay? Aqui estes valores, obviamente, que nós podemos aqui misturar um pouquinho, okay? Para não estar exatamente tudo igual. Ups, agora foi demais. Vamos colocar aqui uns valores quaisquer. Mais uma vez, bastante mais do que aquilo que seria necessário. Ok, temos então aqui valores diferenciados. O que é que acontece agora? Quando o nosso sistema for executado, e reparem, temos novamente o SQL, insert into clientes, values, 0 para acionar então o sistema e depois o primeiro parâmetro e o segundo, que vai acontecer aqui, o sistema automaticamente aqui com o execute vai percorrer esta coleção toda que aqui está. Temos depois aqui o commit e muita atenção porque por vezes poderão esquecer-se porque noutras linguagens de programação não é necessário acrescentar o commit, mas o commit é aquilo que vai permitir que sejam mesmo atualizadas as informações no interior da base de dados. Eu vou-vos dar aqui um exemplo que é o seguinte. Se não utilizarmos o commit e formos adicionar estes elementos todos, o que vai acontecer é que o sistema de auto-incremento, no âmbito desta ligação, vai continuar a crescer, ok? Apesar de não serem inseridos valores dentro da nossa base de dados, ok? Então, nunca esquecer o ligação.commit. E podemos, inclusive, aqui no final, perceber quantos elementos é que foram inseridos. Neste caso, nós podemos fazer aqui um print, cursor, e no cursor ficam guardadas muitas coisas, nomeadamente, por exemplo, o row count, ok? E vamos poder colocar aqui até uma concatenação, vamos fazer aqui row count, mais foram inseridos, ok? Podemos colocar aqui X registros foram, ok, vamos colocar aqui registros, foram inseridos com sucesso. Ok? Muito bem, vamos aqui experimentar, vamos executar, uou, temos aqui um erro que temos que solucionar. É que, de facto, aqui o execute não é suficiente. Para que a interpretação dos parâmetros possa ser feita a partir desta coleção, nós vamos ter que colocar aqui um execute many, ok? E o execute many vai ter aqui uma assinatura diferente. Ele tem a operação e tem a sequência de parâmetros, ok? Então, agora sim, vamos fazer aqui um clear. Vamos aqui executar novamente o nosso Python e, ok, ele tem aqui ainda um erro que nós temos que verificar qual é. E o erro que nos aparece aqui não é propriamente da execução deste código, mas sim daqui da execução do print. Eu vou aqui comentar simplesmente isto, já iremos voltar a tudo isto, mas vamos verificar o que é que aconteceu na nossa base de dados. Vamos aqui refrescar e reparem, estão aqui todos os dados já inseridos. Iremos voltar aqui ao row count já a seguir, quando fizemos aqui um select. Muito bem, vamos esquecer para trás o row count, era apenas uma questão de formatação, não tem grande importância porque vamos avançar aqui com a leitura de informação a partir da base de dados. A nossa base de dados contém já 8 registros, ok? Então a forma mais simples de nós tentarmos ler informação a partir da base de dados é escrevermos aqui o seguinte código. Neste caso, vamos colocar aqui o nosso cursor, .execute, e vamos dizer para ir buscar select tudo from clientes, ok? Então, a partir deste momento, o nosso cursor tem todas as informações contidas na base de dados. Como é que nós vamos fazer para apresentar essas informações? Bom, a forma mais direta, ok, pode eventualmente não ser a mais interessante, será esta. Vamos colocar aqui resultados, ok? É igual a cursor.fetchAll. Fetch all vai nos transformar tudo isto numa lista, isto é, todos os registros que vêm dali vêm numa lista. Ora, se vêm numa lista, nós podemos fazer uma iteração. Então nós podemos colocar aqui for, linha, in resultados. O que nós podemos fazer é print, linha. Ok? Então vamos aqui executar
o nosso script e reparem como nós temos então aqui o resultado completo. Obviamente que se eu quiser saber quantas linhas é que nós temos aqui, eu posso fazer o seguinte, vamos aqui comentar este código e vamos simplesmente colocar um print length, ok, de resultados. E se eu agora executar aqui o meu script, eu vou ter aqui então a identificação de quantas linhas foram devolvidas. Bom, de qualquer das formas, eu penso que esta não será a forma mais interessante de apresentar informações. Porquê? Porque vem aqui sem a possibilidade de eu poder definir qual é o item que eu quero apresentar de cada um destes elementos, ok? Eu posso, obviamente, fazer ou tentar fazer qualquer coisa deste género, isto é, apresentar só os nomes, vamos fazer aqui um clear, utilizando para isso os índices, ok? Cá está então. Mas eu muitas vezes, ou na maior parte das vezes, eu quero utilizar os índices não com valores numéricos, mas sim com os nomes das colunas que vêm das nossas tabelas. E para isso esta lista não tem, ou esta coleção não tem exatamente aquilo que nos interessa. A coleção que nos interessa em termos estruturais é um dictionary. Então nós vamos fazer aqui uma coisa diferente, ok? O que nós vamos tentar fazer é dizer ao nosso cursor que os resultados que nós queremos obter são para ser guardados dentro de um dictionary e não dentro de uma lista. Neste caso, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos dizer aqui ao nosso cursor que é igual, obviamente aqui, vamos aqui olhar para ele, é igual a ligação ponto cursor. Nós vamos ter que lhe indicar aqui uma coisa diferente, ok? Eu vou aqui comentar esta linha para podermos definir o nosso cursor aqui em baixo. É que o nosso cursor vai ser igual a ligação ponto cursor, mas vamos dizer aqui dentro, reparem, que ele tem aqui buffered igual a known. Ora, nós queremos dizer que dictionary é igual a true. Ok? E com isto nós estamos a dizer que o nosso cursor vai ser um cursor que vai devolver os resultados todos em formato de dicionário. Depois temos aqui o cursor.execute, ok? E ele vai executar então esta query. E reparem agora que em vez de termos aqui o linha resultados, nós vamos ter algo diferente. Vamos fazer uma iteração for linha in cursor. Porquê? Porque o próprio cursor já é ele um conjunto de informações em formato dicionário. Nós vamos poder fazer um print, por exemplo, vamos pegar aqui nos nomes. Row, ou neste caso linha de nome, ok? Sendo que esta chave que aqui está é o índice dentro da nossa base de dados, ok? Ou da nossa tabela. Vamos aqui fazer uma execução e cá está então João, Ana, Carlos, Rui, etc, etc. E vamos imaginar que eu quero apresentar apenas os telefones. Então vamos colocar aqui telefone, ok? E reparem, vamos ter a possibilidade de executar aqui esta query e devolver apenas o telefone. Na maior parte das circunstâncias, aquilo que nós vamos pretender obter é exatamente isto. Quando nós queremos apresentar os dados, é transformar o nosso cursor num cursor que devolva a informação em formato de dictionary. E apenas para concluir esta breve apresentação da forma como nós podemos utilizar o Python para comunicar com bases de dados MySQL, vamos fazer aqui apenas o resto das instruções de CRUD. E neste caso vamos fazer aqui, já fizemos um insert, já fizemos um select, vamos fazer aqui um update. Para fazer a atualização de um registro, nós definimos o cursor de uma forma absolutamente normal, não necessitamos que ele nos devolva informação, é apenas para fazer uma atualização de informação na base de dados, e neste caso definimos os parâmetros, e muita atenção, nós temos que definir os parâmetros de ordem sequencial, o que quer dizer que é o seguinte, se nós temos uma instrução de SQL que diz atualizar na tabela clientes e definir que o telefone passa a ser igual a isto, onde o nome seja igual àquilo, o que não vai acontecer é que estes dados que aqui estão, estes parâmetros, vão ser substituídos de forma sequencial. Então eu quero dizer que faça um update na tabela clientes e defina que o telefone seja igual ao primeiro elemento que ali está, onde o nome seja igual ao segundo elemento que aqui está. Ora, se nós formos olhar para a nossa base de dados, nós temos aqui João, é logo o primeiro registro, poderíamos ter vários Joões, ok? Eu posso inclusive aqui alterar também para João, diretamente, ok? Vamos ter aqui dois itens ou dois nomes chamados João. E o que é que vai acontecer aqui? Neste caso, todos os elementos que sejam com o nome João vão ter o seu telefone alterado para 4 zeros.
okay? Que é o valor que aqui está. Então, se eu fizer aqui o cursor execute do SQL e os respectivos parâmetros, e depois fizer ligação commit, não esquecer a ligação commit, o que nós vamos ter então é isto. Reparem, eu fiz a execução do meu script, vou aqui refrescar e reparem o que é que aconteceu então aqui aos valores do João nas duas linhas 1 e 6. Foram alterados para zeros. Da mesma forma, se eu quiser fazer a eliminação de um registro, vamos aqui comentar tudo isto, vamos aqui fazer o código, então, eliminar registros, ok? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, cursor é igual a ligação ponto cursor, definir aqui os parâmetros iguais a apenas um elemento, vai ser aqui João, vamos eliminar pelo nome, poderíamos eliminar pelo ID, etc. Nós vamos eliminar dois registros. O que nós vamos fazer agora aqui ao SQL é igual a delete from clientes where nome igual a S, e portanto temos aqui o único parâmetro. Vamos agora executar então o cursor.execute SQL e params, e novamente ligação.commit. Ora, se executarmos então agora o nosso código, o que é que vai acontecer? Se vocês repararem, nós temos ainda aqui então o João e o João. Vamos aqui executar então o nosso script de Python. Okay? Temos aqui um erro na nossa query e neste caso temos aqui o seguinte. Bom, aqui aparentemente nós não temos nenhum erro, isto deveria fazer sentido. Vamos experimentar aqui fazer algumas tentativas, que é colocar, por exemplo, dentro de pelicas. Vamos aqui executar novamente e vamos verificar se há um erro. Aparentemente agora não houve um erro, mas vamos verificar se isto obteve os resultados pretendidos. Vamos aqui refrescar, ok? E reparem, não desapareceu aqui a informação. Então reparem o seguinte, se eu tentar aqui fazer a eliminação direta de João, okay? Remover daqui os parâmetros, vamos tentar verificar se de facto isto vai resultar. Vamos aqui fazer um clear, vamos executar aqui o Python, ok? Vamos aqui regressar ao nosso código, vamos aqui refrescar e reparem que desta vez as coisas funcionaram como era expectável. Desapareceram dali. Bom, uma vez que nós estamos a tratar de uma introdução apenas à ligação de MySQL por parte do Python, não vamos estar a aprofundar muito os conhecimentos nesta área. Obviamente podem deixar nos comentários deste vídeo se pretendem que de facto façamos um aprofundar destas informações, mas fica aqui de qualquer forma esta informação generalizada sobre a forma como nós podemos utilizar o Python para comunicar com base de dados MySQL.